Eu estou aqui já ao lado do Marcelo Favalli. Favalli, boa noite. E hoje foi a vez dos Estados Unidos dizerem que o Hamas usa uma estrutura hospitalar como uma espécie de centro de comando militar. A gente tem as versões, né? As versões da guerra, mas e essa informação de hoje? Bem-vindo. Berrage, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Essa informação, ela não é nova, porém ela vem de uma voz diferente e muda um pouco o jogo. Desde sempre, desde o início do combate, Israel, e mesmo antes da guerra eclodir, Israel usava essa tese, essa afirmação de que o Hamas usa civis como escudos humanos e que escolas, templos religiosos, hospitais fazem parte ali de uma espécie de biombo para os túneis secretos, paióis de armas. Pois é, essa era uma versão de Israel que chegou a apresentar mapas com essa afirmação, fotos, vídeos e tudo mais. Agora, os Estados Unidos, pela primeira vez, e não estou falando dos Estados Unidos de uma maneira genérica, veio da Casa Branca, que tem uma respeitada agência de inteligência internacionalmente famosa, corroborou essa tese. Claro que os Estados Unidos são um aliado importante de Israel já há pelo menos 8 décadas, mas quando o presidente Joe Biden coloca o seu assessor direto de Conselho de Segurança para fazer essa afirmação em nome do presidente, que está na Califórnia, para um encontro com outros líderes dos países banhados pelo Pacífico, mas quando vem uma voz da Casa Branca corroborando essa informação, isso sobe, essa afirmação é outra coisa. É claro, a gente tem aqui no jornalismo o que a gente chama de contra-checagem. Então, o dia na guerra, ele é marcado por ações de trincheira, de combate homem a homem dentro da faixa de Gaza, mas esse importante componente político. E a gente preparou mais uma vez aí um resumo do que foi essa terça-feira na guerra de Israel contra o Hamas. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, declarou que a Jihad Islâmica também está envolvida na estratégia de se esconder entre os prédios do complexo de Al-Shifa, que funciona como um hospital de clínicas da faixa de Gaza. A posição dos Estados Unidos é um forte componente de apoio ao discurso de Benjamin Netanyahu na estratégia militar contra estruturas civis no território palestino. Kirby indicou que o Hamas esconde armas no hospital e que Israel está pronto para reagir contra esta dinâmica. O exército israelense anunciou nesta terça-feira que tomou o controle de mais edifícios governamentais do movimento radical palestino na cidade de Gaza. O parlamento e instalações do executivo e da polícia já haviam sido dominados nos últimos dias. O Hamas minimizou as afirmações do inimigo ao dizer que tais prédios já estavam destruídos. O grupo terrorista classificou de tentativa desesperada de Israel para inventar uma vitória. O presidente americano Joe Biden revelou estar participando de negociações para a libertação dos reféns sequestrados no ataque de 7 de outubro. Israel, por sua vez, exigiu uma prova de vida dos judeus capturados há mais de um mês. A Organização Mundial da Saúde reforçou o apelo para que a vida de civis seja preservada. Segundo a OMS, é impossível retirar os pacientes internados nos hospitais cercados por Israel. A falta de luz prejudica principalmente bebês que estão em incubadoras. Bom, Favalli, o brasileiro falava que no começo já não se encontrava mais nada em supermercados. Eu queria saber, você trouxe até uma série de imagens falando não só sobre onde estão as pessoas, mas também os caminhões que estão entrando na faixa de Gaza. Vamos amarrar aqui com esses números o que falava esse refugiado brasileiro palestino que conseguiu voltar para o Brasil e um pouco desses dados que a gente trouxe na reportagem que acabou de passar. Olha esses dados que eu consegui com a ONU. Então, vamos considerar que é um dado oficial. Eles são de 12 de novembro. Hoje é 14, eles têm uma variação de 48 horas, mas diante da imensidão dessas cifras, a gente considera que eles não mudaram muito. 1.650.000 habitantes da faixa de Gaza, Tiago, já foram deslocados. Não necessariamente essa multidão saiu da faixa de Gaza, mas teve que deixar as suas casas. De uma população que passa um pouco de 2 milhões, talvez 2.100.000, 2.150.000.
1.650.000, ou seja, perto aí de 70% teve que se deslocar. Números das Nações Unidas. Opa, peraí, vou voltar aqui. Abrigos feitos pela ONU, principalmente da Agência das Nações Unidas para Refugiados e Trabalhadores da Palestina. A situação é tão complexa que tem uma unidade da ONU dentro da Palestina dedicada a este assunto. Só a ONU, com essa unidade na faixa de Gaza, recebeu quase 800.000 pessoas. Outras quase 600.000, 570.000, foram acolhidas em casas de parente. Ou seja, receberam a ordem de Israel de sair do norte, foram para o sul e estão aglomeradas na parte mais sul da faixa de Gaza. Abrigos do governo, aí nós estamos falando de uma assistência dada pelo próprio Hamas, que embora seja um grupo terrorista, tem um braço de administração pública dentro da faixa de Gaza, quase 160.000 pessoas. E outros hospitais, igrejas, sim, tem unidades católicas, por exemplo, dentro da faixa de Gaza, ou templos de outras religiões e prédios públicos, e aqui é uma cifra de quase 140.000 abrigados nessas estruturas, não são do Hamas, não são da ONU, são de organizações internacionais que põem um dinheiro ali e fazem uma ajuda humanitária. Somando tudo isso, a gente chega perto de 1.650.000 pessoas que tiveram que deixar suas casas. E quando esse conflito acabar, Tiago, elas não têm a menor ideia para onde elas vão, porque boa parte da faixa de Gaza foi destruída, principalmente no norte. Para a gente avançar, eu também consegui números com as Nações Unidas. Olha a quantidade de caminhões que já foram colocados, melhor dizendo, em 3 semanas, de 21 de outubro, quando começa mais fortemente a ocupação da faixa de Gaza por Israel, até 48 horas atrás, em 12 de novembro. Para garantir a segurança alimentar, foram 365 caminhões levados. Saúde, outros 185 caminhões, estou falando de remédios e mantimentos para hospitais, outros setores, água e saneamento. Somando tudo, não dá 1.000 caminhões, 925. Como se abastece a população inteira com isso, Você pensa, 1.000 caminhões Sim. É muita coisa. Para uma população de 2 milhões, não, é muito pouco. E aqui eu fui atrás de onde estão os hospitais na faixa de Gaza e como eles coincidem com partes tomadas pelo exército de Israel já, principalmente o hospital de Al-Shifa. E para encerrar, eu acho que é uma foto que fala muita coisa. O que é o chamado Hospital de Clínicas de Al-Shifa, o complexo? Ele pega um quarteirão inteiro de várias unidades. E aqui que o Israel dizia que havia pontos de refúgio do Hamas, informação que foi reforçada, confirmada pelos Estados Unidos hoje, Tiago. Perfeito.